até pensando em futuro, porque se você pega uma economia planificada, com um planejador central, sendo que nós temos pouca capacidade, não conhecemos tudo, ela é impossível. Só que a gente está entrando agora, e por isso eu te perguntei de inteligência artificial, nessa era da superinteligência. Hoje, se a gente pega o ChatGPT, que é aquilo que a gente tem de conhecido, que é mais avançado, ele é bem mais inteligente que um ser humano médio, digamos assim. E como ele evolui muito rápido, a gente fez um episódio aqui falando sobre evolução de inteligência artificial. E está evoluindo, dobrando de capacidade a cada mais ou menos 3,8 meses. Então já deixou a lei de Moore lá para trás, né? De maneira que hoje ele é inteligente que uma pessoa, mais inteligente que uma pessoa média. Daqui a alguns meses, mais do que uma aldeia. Daqui a mais alguns meses, mais do que uma pequena cidade. Você bota alguns anos, a gente chega no nível de evolução que vai ser uma inteligência única, centralizada, mais inteligente do que toda a humanidade. Será que nisso a gente poderia ter uma economia planificada, planejada por uma IA? Ou nem assim, na sua Não, opinião? não, eu não acho. Eu acho o seguinte: você vê que quando nós falamos de. Quando você falou pela primeira vez nisso, eu disse que. Eu mencionei a robótica, a medicina robótica. Da mesma forma, isso vai acontecer na educação, isso vai acontecer. Nós vamos usar toda essa inteligência artificial e todos esses métodos auxiliares vão nos ajudar muito do ponto de vista de distribuição de conhecimento. Distribuição de conhecimento. Mas exatamente como essa busca da verdade é eterna, eles podem até simular vários experimentos. Como é que seria se os países fizessem isso ou fizessem aquilo? Só que nós somos humanos, nós somos fundamentalmente humanos, nós somos um escape da natureza. Nós somos... O Rousseau dizia que nós éramos originalmente bons e nos corrompemos. Eu acho que isso é um erro. Essa visão de que nós éramos bons e nos corrompemos com a civilização é um erro brutal, de novo, intelectual. É um erro intelectual dramático. Para mim é o contrário. Nós somos uma espécie que evoluiu, está melhorando e que está se sofisticando e com desafios crescentes. Por exemplo, nós transformamos todo o potencial de conhecimento que veio da revolução científica, nós transformamos em uma superpopulação. A população do mundo ficou durante 1000 anos em torno de 200 milhões. Era um pouquinho maior, um pouquinho pior, tinha uma guerra. A Europa ficou ali. Aí, de repente, grandes descobertas, né, que foram as Américas, aí, ao mesmo tempo, a Revolução Científica, o avanço democrático, inclusive, o avanço às monarquias, primeiro constitucionais, depois às democracias propriamente. São instituições que nós estamos desenvolvendo há séculos, há milênios. Péricles era a democracia 2.500 anos atrás na Grécia. Então, nós estamos falando aí de milênios. São 2 milênios e meio, são 25 séculos. Né? 10 séculos no milênio, mais 10 e mais metade. Quer dizer, para desenvolver uma democracia que é sensível a essas aspirações nossas, onde tem lugar para todo mundo. A esquerda chega e tem as nobres intenções, olha, eu quero fazer isso, aquilo outro. Sim, mas precisamos produzir. Você não pode desorganizar a produção em nome disso, porque senão vai morrer todo mundo de fome. Então, espera aí, vamos ver como é que a gente atende essas nobres aspirações, mas respeitando os limites tecnológicos, os limites, inclusive, individuais nossos, os nossos direitos também. Não vale a pena, você não pode matar 30 milhões nas grandes fomes, por exemplo, que eles mataram nos experimentos na China e na Rússia, em nome de um experimento social. Você não pode fazer isso com as pessoas. Você tem que... Por isso que os liberais são evolucionistas, eles não são revolucionários. O socialista normalmente é revolucionário, o liberal é o evolucionista, porque ele respeita o conhecimento acumulado. Então, nós vamos mudando. Então, vamos botar a inteligência artificial na medicina robótica? Vamos. Agora, nós vamos botar para dirigir nosso destino? Não. É aquele filme do Kubrick, que o UAU lá, que é aquela inteligência artificial, resolveu matar os humanos a bordo, capturar, sequestrar a sociedade de uma pessoa que tinha sobrado na aventura do 2002.
Então, nós vamos ter que discutir isso também, da mesma forma que a gente discute o meio ambiente, nós vamos ter que discutir também o uso da inteligência artificial. Devemos regular, não regular? Vamos conversar como sociedade sobre isso. Esses mecanismos são dois grandes mecanismos que nós temos. Um foi exatamente esse algoritmo de decisão econômica descentralizada, que são as economias de mercado. Os fenícios tinham, os babilônios tinham, os assírios tinham, os egípcios, os sumérios, os primeiros registros de escrita da humanidade, os sumérios estão contando quantas cabras o cara tinha lá. Então, isso é coisa antiga, isso não foi meia dúzia de banqueiros ingleses que inventaram para explorar o trabalhador. Não tem nada disso. Não tem nada disso. É algo bastante diferente. É ao contrário, à medida que esse mecanismo de coordenação econômica foi ganhando aceitabilidade, a humanidade saiu de 200 milhões, 200 milhões, 200 milhões durante a Idade Média inteira, ela foi para 8 bilhões, estamos chegando agora. Por quê? Porque nós transformamos riqueza em reprodução. Pode ser que a gente chegue à conclusão seguinte, agora vamos dar uma travadinha, voluntariamente, nós mesmos. Por exemplo, os países mais avançados, pensando em capital humano, pensando em qualidade, pensando em educação, decidiram voluntariamente ter menos filhos. E aí as populações estão estagnantes e até descendo. Né? Porque eles chegaram à conclusão que, ora, é melhor transformar essa riqueza toda em mais qualidade de vida, em melhor ambiente, em vez de uma superpopulação com muita gente fragilizada. Eu posso pegar esse gancho para te fazer uma pergunta, Paulo? Porque se você pega desde essa época, 200 milhões de pessoas até agora, nós temos séculos e séculos de teorias econômicas feitas com algo que era quase invariável, crescimento populacional. E aí, por exemplo, você falou de como é que um país ele vai ficar mais rico, né? No final a gente chega em produtividade. Sim. Ou você vai ter mais gente produzindo, mas aí você disse, bom, pode ter muita gente produzindo, o país está mais rico, mas a renda per capita baixando. Ou você tem mais gente produzindo, que aconteceu, e produzindo mais, que foi o uso de tecnologia. Perfeito. Só que o que você entende assim por desafio, o que deve acontecer no mundo nos próximos anos, com modelos econômicos sendo obrigados a rever essa premissa? Porque se a gente pega, por exemplo, China, que há pouquíssimo tempo era o país mais populoso, acabou de ser passado pela Índia porque a população está decrescendo. Isso. Lá, fruto daquela política do filho único, agora tentam reverter, não consegue, porque, poxa, mais um mudou, exemplo né? de erro de Sim. planejamento Foi central. um erro de planejamento Cidades central. imensas, vazias, né, com gatos e cães no meio de uma floresta. Fizeram a cidade para 200 mil pessoas, não tem ninguém. Aí outra cidade. Mas tudo bem, é da nossa sociedade. Nós temos que respeitar, são povos milenares. Os chineses estão aí. Os chineses eram uma das sociedades mais ricas do mundo até o final da Idade Média. No final da Idade Média, com as novas descobertas, com o renascimento cultural, com o método científico, com tudo isso, o Ocidente passou à frente. E eles, nessa busca desesperada de tentar fazer o alcance, se lançaram no socialismo e a coisa piorou bastante. Tanto que morreram 30, 40 milhões de pessoas. Na verdade, entre Rússia e China foram mais de 50 milhões. E depois as grandes guerras. Nós tivemos 2 grandes guerras. Né? Justamente o nacionalsocialismo, para você ver, o nacionalsocialismo, que é o nazismo, era uma reação ao internacional-socialismo. Você vê que o nome do partido do Hitler é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Germânicos. Quer dizer, já que havia uma proposta de unir os trabalhadores do mundo inteiro contra o capital, contra o establishment, contra os conservadores, etc., os nazistas conseguiram unir os alemães contra o internacional socialismo sob essa bandeira do nacional-socialismo. Nazismo. Nacional-socialismo. Então, era uma extrema-direita produzida à imagem da extrema-esquerda para lutar contra ela. Não é? Foi um desastre para o mundo. Morreram outras dezenas de milhões de pessoas. Então, além dos experimentos com a economia fracassados, os experimentos fracassados com a economia
na Rússia e depois, durante a Grande Fome russa também, e depois na China, durante a Grande Fome na China, os dois se adaptaram. A Rússia botou um flat tax, um imposto de renda de 15%, baixo, e entrou capital e a Rússia começou a crescer. A China mergulhou nos mercados globais, se desenvolveu, virou o maior trader do mundo. Se você perguntar assim, qual é a nação que mais comercializa no mundo? É a China, Inclusive é o maior player, inclusive com o Brasil. Entendeu? Então ela mergulhou no Adam Smith. Ela tirou o país da miséria mergulhando no Adam Smith. Direto. A riqueza das nações. Vamos comercializar com o mundo e vamos gerar emprego na China para abastecer o mundo, com tudo mais barato, porque nós temos mão de obra barata, então nós vamos mandar tudo. Desde eles têm vestido encolhidinho, que você bota dentro d'água e vira vestido, vocês têm tudo. Os caras fazem de tudo, até os semicondutores, tudo que precisar. Mas o mundo agora vai se reconfigurar, as cadeias produtivas, exatamente pelo problema político.